Fala galera! Para finalizar função do segundo grau, eu vou neste vídeo falar de máximos e mínimos, que é um assunto muito cobrado no vestibular. Área máxima, lucro máximo, custo mínimo, enfim, há uma diversidade de questões em relação a esse assunto. Eu adaptei uma questão da Universidade Federal de Santa Maria. A questão original cobra apenas o lucro máximo. Eu vou deixar a questão original na descrição do vídeo. Aqui eu vou explorar um pouquinho mais. Além de lucro máximo, eu quero saber a quantidade de material. Também quero esboçar o gráfico dessa função para explorarmos também o assunto do último vídeo. Ok? Então vamos lá, uma empresa que elabora material para panfletagem, santinhos, tem um lucro em reais que é dado pela seguinte lei. Então é uma função do segundo grau, L de x igual a menos x quadrado mais 10x menos 16, onde x é quantidade vendida em milhares de unidades. Ok? X é a quantidade vendida e L de X é o lucro da empresa. Aí eu pergunto qual é a quantidade de material que essa empresa deve elaborar para obter o lucro máximo. Então, uma questão que confunde muitos alunos é, bom, estou falando de máximo, de mínimo, eu vou usar y do vértice e x do vértice. Mas quando que eu uso x do vértice e quando que eu uso y do vértice? Atenção! Aqui o x representa a quantidade e a função, o L do x, representa o lucro. Então, quando eu estou me referindo ao x, a quantidade, eu vou relacionar com x do vértice. E quando eu me refiro ao lucro, a função, aí sim eu estou ligando, eu estou relacionando com o y do vértice. Sempre assim, o x é o x mesmo do vértice e a função é o y do vértice. Aí a questão é identificar quem que é x, quem que é função, ok? Então o item A pede a quantidade de material, ou seja, o x, porque a quantidade está representada pelo x. A quantidade na qual essa empresa deve elaborar para obter o lucro máximo. Ou seja, o lucro máximo é o vértice, né? Então queremos o x do vértice. X do vértice, como vimos no vídeo anterior, é menos b sobre 2a. Vou colocar aqui os coeficientes da função. O coeficiente a é menos 1, coeficiente b é 10 e o coeficiente c é menos 16. Então, menos b sobre 2a é menos 10 sobre 2 vezes menos 1. A divisão é simples. Menos com menos é mais. 10 dividido por 2 é 5. Então, x do vértice é 5. Significa que a empresa deve elaborar 5, como está em milhares, né? 5.000 unidades para obter o lucro máximo. Muito bem. Item B pede qual é esse lucro máximo. Eu poderia calcular a função aqui no x do vértice, a função em 5, ou seja, substituir o x na função por 5, que eu acho o lucro máximo, ou usando o y do vértice, que é a forma que eu vou usar. Então, de novo, como agora eu quero o lucro máximo,
o lucro está relacionado com a função, relacionado com o eixo, com a coordenada y. Por isso, y do vértice, que a gente viu que é menos delta sobre 4a. Muito bem, quem que é o delta? B ao quadrado sobre 4ac. Desculpa, b ao quadrado menos 4ac. O b é 10, então 10 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 16. Vou ficar com 100. Aí o sinal menos com menos mais com menos menos. 4 vezes 16, 64, né? Então, delta é igual a 100 menos 64, 36. Então, nós vamos ficar aqui no y do vértice menos 36, que é o valor do delta, sobre 4 vezes 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, né? Então, a divisão menos com menos é mais. 36 dividido por 4 é igual a 9. Ou seja, o lucro máximo dessa empresa vai ser igual a 9. Não está especificando se é em reais. Se for em reais, o lucro máximo é R$ 9. E o item C finalmente pede para esboçar o gráfico dessa função. Então, como vimos na aula anterior, no vídeo anterior, com apenas 3 passos a gente consegue esboçar o gráfico. São os seguintes. Primeiro passo, a gente vai identificar se a concavidade da função é para cima ou para baixo. Isso depende do coeficiente A. Eu vou copiar novamente aqui embaixo os coeficientes. O coeficiente A é igual a menos 1, B é igual a 10 e C igual a menos 16. Muito bem. Como o A é negativo, a concavidade da função é para baixo. Ok, segundo passo. Identificar as interseções da parábola com os eixos coordenados. Então, no eixo y, a gente viu que a interseção se dá bem no ponto que tem o valor do C, do coeficiente C. O C é menos 16, ou seja, a parábola vai intersectar o eixo y em menos 16. E no eixo x, a parábola cruza nesses dois pontos, x1 e x2. Para encontrar esses pontos, que são as raízes da função, a gente pode usar o delta. Aliás, o Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 10 mais ou menos raiz de... O delta a gente já encontrou ali em cima, 36, sobre 2 vezes menos 1. Isso é igual a menos 10, mais ou menos 6 sobre menos 2. E aqui usando mais, a gente acha o valor do x1 e usando menos, o valor do x2. Muito bem. x1 é igual a menos 10 mais 6, menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, menos com menos mais, 4 dividido por 2 é 2. x2, agora
menos 10 menos 6, que dá menos 16, menos 16 dividido por menos 2, menos com menos também dá mais, 16 por 2 dá 8. Então, esses são os valores de x1 e x2. E, por último, terceiro passo é descobrir as coordenadas do vértice da parábola, ou seja, encontrar x do vértice e y do vértice. Mas isso a gente já encontrou aqui em cima. X do vértice é 5 e y do vértice é 9. Então, para a gente não esquecer, eu vou colocar a formulinha de novo. X do vértice é menos b sobre 2a, que a gente calculou e deu 5. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. E o resultado deu 9, certo? Com esses simples 3 passos, a gente consegue esboçar o gráfico. Vamos aqui, olha. Eixo X, eixo Y. Olha só. Primeira coisa, parábola tem concavidade para baixo, desse tipo. A gente identificou que a parábola vai cortar o eixo Y em menos 16. Cadê o menos 16? Está mais ou menos aqui. Então, a parábola deve passar por este ponto. Vai cortar o eixo X em x1 e x2, 2 e 8. Então, mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. E o vértice da parábola, o ponto máximo, tem as seguintes coordenadas: 5 e 9. Coordenada x é 5, coordenada x é 5, e a coordenada y, ou seja, a nossa parábola precisa passar por esses 4 pontos. Ok? Aqui está mais bonitinho. Ponto C, onde a parábola cruza o eixo y, x1 e x2, que são as raízes, onde a parábola cruza o eixo x, e o vértice da parábola, que tem coordenadas 5 e 9. Agora basta traçarmos uma parábola passando por esses pontos, que nós teremos o gráfico da função, que vai ficar dessa forma, ok? Prontinho o esboço. O que significa contextualizando com o problema? Esse gráfico representa a função do lucro da empresa, certo? E tem vários fatores que determinam o lucro da empresa, o preço de custo do produto, o preço de venda, enfim. Para essa quantidade de material produzido, 5, que está em milhares lá no enunciado, 5.000, a empresa terá o lucro máximo. E qual que é o valor do lucro máximo? É essa coordenada y aqui do vértice, que a gente calculou e deu 9. Então, esse ponto representa o lucro máximo. E para obter esse lucro máximo, a gente precisa dessa quantidade de material, dessa quantidade de produtos. Ok, pessoal? Deixe as dúvidas nos comentários, deixe um joinha e se inscreve no canal. Até mais, aquele abraço.